Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Heloísa Cruz, a nova professora, e juntos vamos iniciar a disciplina de Patologia. Então, antes da gente iniciar a disciplina, eu quero parabenizá-los por chegarem até aqui num momento tão difícil, né, para nossa sociedade de modo geral, em que muitas pessoas estão passando por um estado tão crítico. Vocês são privilegiados, conseguiram estudar, estão conseguindo produzir efetivamente ao ponto de conseguirem se formar, que é o que vai acontecer logo logo. Então eu só tenho que dar os meus parabéns pela persistência, se adaptar a uma nova configuração de ensino. Então vocês já são vencedores, tá? Então, pessoal, essa matéria de patologia, ela vem a fazer com que nós possamos entender o comportamento e a manifestação da doença em nosso organismo. Se na fisiologia nós estudamos anatomia e fisiologia, né? A anatomia nós estudávamos a forma de determinados órgãos, de determinados sistemas. Já na fisiologia nós estudávamos o funcionamento de devidos órgãos. Aqui em patologia nós vamos estudar o mecanismo de ação das doenças no organismo, o quanto a presença de doenças propriamente ditas atinge um processo celular, né, o processo metabólico. E a partir daí a gente vai criar essas concepções, porque o que eu tento fazer com vocês? Eu vou tentar relacionar esses eventos celulares, essas condições, a doenças propriamente ditas, que são as mais frequentes que nós vamos nos deparar enquanto profissionais de enfermagem. Então eu tentarei fazer dessa forma para que fique mais fácil para vocês, no sentido de serem situações frequentes no dia a dia, tá? Então, eu pretendo fazer dessa forma, explicar esses fenômenos, né, como vão acontecer no organismo, e depois como serão os nossos cuidados, como que o paciente vai se portar, tá bom? Pessoal, o primeiro tema que nós vamos fazer vamos falar sobre os sinais flogísticos. Será que vocês já estudaram sobre os sinais flogísticos, né? É tão importante falar sobre estes sinais porque eles nos dão um parâmetro tão grande sobre a real situação do paciente. Então, é bem válido nós falarmos, esse vai ser o nosso primeiro tema, os sinais flogísticos. Quais são os sinais flogísticos? O que são e quantos são? São 5 sinais flogísticos. Os sinais flogísticos são sinais aí da inflamação, tá? Pessoal, toda vez que o nosso organismo ele reconhece a presença de um invasor, um corpo estranho, tá? Partículas sólidas, bactérias, vírus, fungos, protozoários. Quando o nosso organismo reconhece a presença de um invasor, ele vai criar uma série de eventos para combatê-lo. Logo assim, eu preciso entender que toda ferida é uma porta de entrada, né, para esses possíveis invasores, esses agentes externos. E uma vez que as suas células de defesa reconhecem a presença desse agente invasor, uma série de eventos serão desencadeadas no nosso organismo, tá? Então, falando aí dos 5 sinais flogísticos, eles são importantes a sua verificação, uma vez que eu tenho um paciente que tem uma lesão importante, eu tenho que verificar se de fato tem a presença de um ou dos 5 sinais flogísticos, de um dos sinais da inflamação ou dos 5, tá? Porque isso pode acontecer. Uma vez que eu olho uma lesão, eu consigo detectar se tem a presença ou não desses sinais de inflamação, a gente já consegue mais ou menos ver a gravidade da situação e a partir daí elaborar um plano de cuidados. Então vamos falar dos 5 sinais flogísticos. Dor. Gente, a dor é a resposta aqui de grandes quantidades de citocinas, tá? Então, pessoal, eles vão enviar estímulos nervosos ao córtex cerebral, que interpreta a sensação de dor, e isso nos coloca em alerta. Veja,
como o nosso cérebro funciona junto com o sistema imunológico. Então, uma vez que eu tenho a sensação de dor, é uma forma do nosso sistema nervoso central, junto com as ocitocinas, com as citocinas, desculpa, para nos lembrar de que algo não vai bem. Então, são mecanismos do nosso organismo para nos auxiliar. Então, a dor se faz presente aí nos sinais flogísticos, tá? Pessoal, então nós temos dor, calor. O calor também é decorrente, gente, da vasodilatação. Então, a vasodilatação, ela vai acontecer porque haverá um aumento sanguíneo local para esse fluxo sanguíneo maior vai acontecer para que as células do sistema imunológico possam trabalhar, tá? Então vamos lá, a dor ela vai acontecer numa tentativa, né, junto de hormônios, sistema nervoso central e células de defesa para nos avisar que algo não vai bem. Então o paciente tem uma lesão inflamada, ele vai apresentar a dor, que é uma tentativa do próprio sistema nervoso central o alertar, né, através desse estímulo de dor. Teremos dor, o calor também, né? Como eu disse agora há pouco, por conta da vasodilatação. Então, vai haver uma vasodilatação, haverá uma irrigação sanguínea maior, e essa irrigação sanguínea maior é justamente para facilitar o trabalho das nossas células de defesa, tá? Os leucócitos e os macrófagos. Os macrófagos, eles poderão fazer o processo da fagocitose aqui neste caso, no qual eles irão perceber a presença do invasor e podem fazer o englobamento desse invasor, tá? Então, falamos dor, calor, o rubor. Gente, o que é rubor? Rubor é vermelhidão e isso vai acontecer em decorrência da vasodilatação, tá? Então, gente, maior fluxo sanguíneo local para que facilite a chegada dos leucócitos, tá? Então, justamente por isso que nós temos o quê? A vermelhidão. Então, a vermelhidão, ela vai acontecer numa tentativa aí, né? Na verdade, vai aumentar o fluxo sanguíneo, vasodilatação, tá? Por isso que as feridas, elas ficam vermelhinhas. Por quê? Mais sangue local para facilitar a chegada das células de defesa numa tentativa de destruir, de fazer esses processos aí com os invasores, tá? Então, falamos dor, calor, rubor e o edema. O edema também, gente, vai acontecer em virtude da vasodilatação, tá? Ele vai aumentar aí a permeabilidade vascular e permitindo aí o extravasamento do líquido intravascular. Então, o edema ele vai acontecer também em decorrência da presença também da linfa, né, que vai ser produto aí da reação das nossas células de defesa, o edema. E a perda da função. A perda da função é decorrente do edema e da recuperação tecidual, tá? Então, por todos esses eventos que acontecerão aqui nos sinais flogísticos, a perda da função. Como que isso acontece? A perda da função, gente, ela está relacionada, tipo, se eu tenho uma lesão nesse membro, eu não vou conseguir mais mover esse membro. Logo assim, sabemos que essa dificuldade de mobilidade aonde se tem esse processo inflamatório vai se dar justamente por esse monte de reação celular. Então, tudo isso vai provocar um desgaste naquela região, logo a pessoa não vai conseguir mover. Aí chamamos de perda da função. Então, vamos lá? Dor, calor, rubor, edema e perda da função, tá? Então, gente, o calor, eu acho que será que eu já falei do calor para vocês? Justamente vai acontecer por conta desse fluxo, desculpa, sanguíneo maior, tá? Então, em decorrência desse fluxo sanguíneo maior, consecutivamente teremos o calor. Então, você pode encostar a mão ali na ferida do paciente, você vai sentir que ela está mais quente. Então, a dor que o paciente vai apresentar pode ser um dos sinais flogísticos.
Calor, e o que isso significa? Justamente isso, temperatura aumentada por conta de todos esses eventos celulares. Dor, calor, rubor, vermelhidão por conta da vasodilatação, edema por conta de todos esses eventos celulares e a presença ali das células de defesa liberando a linfa e perda de função, tá? Então veja, pessoal, quantas situações são quantos sinais que nós podemos observar numa lesão do paciente. Lembrando que a pele, ela funciona como uma barreira natural que nós temos. Uma vez que eu tô falando aqui com vocês, eu tô logo imaginando uma LPP, uma lesão por pressão, aquilo que antigamente chamávamos de úlcera por pressão, de escara. Então eu tô pensando nisso. Então, veja só, eu preciso ter a concepção, quando eu for cuidar de uma ferida do paciente, eu tenho que ter a noção, porque nem todas as feridas são contaminadas. Um exemplo. Então, eu tenho que ter essa concepção para que um dia eu esteja cuidando dessa ferida, eu não encontro nenhum dos sinais flogísticos. Se em dias posteriores nós acharmos a presença dos sinais flogísticos, pode ser que essa ferida ela esteja, não esteja evoluindo bem, né, ela esteja piorando o seu quadro, logo assim esse paciente provavelmente precisará mudar o método de curativos, tal. Então, nós temos que avaliar tudo isso, tá? Lembrando, como eu disse anteriormente, a pele ela é a barreira natural, né, do nosso organismo. Uma vez que rompida, nós temos que prestar atenção, porque torna-se uma porta de entrada para infecções recorrentes, tá, gente? 5 sinais flogísticos, isso é muito importante, isso costuma cair em prova e nós temos que nos atentarmos, tá? Porque esse olhar clínico é super importante. Muitos alunos meus, que eu toco muito nesse assunto dos sinais flogísticos, então muitos alunos falam, professora, a gente vai às vezes para algum lugar, para algum estágio, vai para algum hospital e sempre lembra de, claro, né, obviamente antes de você realizar algum procedimento, você, na presença do paciente, você se apresenta e se ele tiver alguma lesão, eu sempre falava isso para eles, né, procurem aí a presença dos sinais flogísticos e os alunos sempre falam, professora, a gente sempre procura os sinais flogísticos porque lembra da sua aula. Então, isso é muito interessante. Isso faz com que nós, num primeiro momento, tenhamos a concepção de possíveis estados inflamatórios ou não, tá? E a partir dali, serão tomados os devidos cuidados. Uma vez que se tem um processo inflamatório, decorrente da presença de um agente infeccioso como a bactéria, esse paciente será devidamente medicado, a sua nutrição será específica ao quadro dele. Então, isso é muito determinante. Isso vocês tendo esse conhecimento e essa percepção, farão de vocês profissionais diferenciados no mercado, uma vez que eu cuidarei de determinadas feridas, de determinados pacientes que apresentarão alterações e eu terei o olhar clínico para avaliação. Afinal de contas, né, lesões, feridas que conseguimos visualizar, elas podem ter uma alteração de um dia para o outro, tá? Então, isso é muito importante nós visualizarmos. Lembrando que eu falei aqui dos 5 sinais flogísticos, e esse paciente, né, quando ele tem de repente alguma ferida de um potencial de contaminação muito grande, ele também apresenta febre e é um sinal que nós temos que nos atentar. Afinal de contas, a febre também, ela é tida aí como um mecanismo do nosso organismo de nos defender, ou seja, por exemplo, os vírus e bactérias, eles não resistem a altas temperaturas. Então, uma vez que eu apresento uma febre sistêmica, significa que meu sistema nervoso central reconhece a presença de um invasor, fará com que essa temperatura aumente consideravelmente numa tentativa de destruí-lo. Então, nós temos que nos atentarmos a estes sintomas e sinais do paciente, porque muitas coisas podem ser explicadas a partir da avaliação destes, tá? Uma coisa que é muito importante, nós não podemos diminuir a importância
das características dos sinais que o paciente pode lhe apresentar. De repente, você tem um paciente e ele apresenta somente o rubor como um dos sinais flogísticos. Logo, se nós não tivéssemos conhecimento, a gente ia falar que essa é uma vermelhidão, não é nada, mas não. Agora nós temos, detendo desse conhecimento, nós sabemos que se há ali o rubor local, isso significa que há um processo de vasodilatação, né? E possivelmente essa vasodilatação ocorre para que as nossas células de defesa vão até aquele local e façam os seus trabalhos. Então, veja, se tem esse processo de rubor local, tem alguma coisa que não está certo, né? Por quê? Se existe essa vermelhidão local, logo há uma vasodilatação para receber as células de defesa para que assim elas consigam executar o seu processo. Então, logo eu sugiro que tenha um processo inflamatório aí. Então, é muito importante esse olhar clínico para que a gente não deixe que as fases de uma determinada ferida, por exemplo, de um determinado comprometimento, evoluam e a gente dê a devida importância àquilo que meus olhos, assim, por mais simples que possam parecer, eu consiga entender a importância e evitar que avance a quadros mais graves, como dessa questão do rubor que eu disse. O rubor é o primeiro, se caracteriza pela primeira fase nas lesões por pressão. Então, veja, se é uma pessoa que não tem um determinado conhecimento, ela vai olhar, ela vai falar, é só um vermelhinho, não é nada, né? Porque nós temos a concepção que a ferida, ela acontece somente quando há ruptura de tecido. Quando há ruptura de tecido, nós temos a porta de entrada para possíveis infecções mais graves. Mas uma vez que, se tratando das LPPs, por exemplo, e nós temos o rubor, logo nós já temos o paciente cumprindo aí os critérios para a primeira fase. Então, é muito importante a gente ter esse olhar clínico, porque a partir dali você vai começar a utilizar Dersane local, você vai realizar mudança de decúbito, você vai orientar a família a ter um colchão, aqueles do tipo flutuante ou aqueles colchões casca de ovo, tudo para melhorar e evitar que haja uma ruptura tecidual, porque tem um potencial para isso. Tanto é que a primeira fase das LPPs é justamente o rubor. Então, nós precisamos ter esse conhecimento de modo a evitar que o paciente evolua a outras condições piores, tá? Então, assim, sabendo que todos esses eventos acontecem simultaneamente, né? Por isso que o paciente pode apresentar 5 ou dependendo da gravidade da inflamação, 5 ou 3, 4, às vezes 2 dos sinais flogísticos. Então, nós temos que investigar a causa e só iremos conseguir tratar desse paciente quando muitas vezes o agente causador desse processo for removido do seu organismo. Então, é muito importante esse olhar clínico aí para com o paciente. Então, vamos, gente, isso daí cai em prova: dor, calor, rubor, edema e perda da função, tá ok? Pessoal, muito obrigada. Lembrando que eu deixarei para vocês ali o material explicativo, tá? Desculpa, gente, eu tô falando em casa, às vezes outra vai passar uma moto, vai passar um carro, mas faz parte, afinal de contas estamos em casa, né? Eu vou deixar detalhadinho ali pra vocês na plataforma, assim como eu também vou procurar deixar um arquivo anexado para que vocês salvem e façam a leitura depois. Tá ok, pessoal? Lembre-se sempre desses 5 sinais flogísticos, porque isso é super importante e devemos nos atentar de modo a ter esse olhar clínico. Eu não vou cuidar de uma ferida simplesmente pelo ato corriqueiro, habitual de cuidar da ferida. Eu vou sempre verificar a presença ou a ausência desses sinais vitais. E lembre-se que essas características que as feridas, que as lesões apresentam, tem toda uma funcionalidade. Normalmente, essas vermelhidões, esses edemas, eles são decorrentes de muitas vasodilatações, e a dor também. A dor, ela tá sempre atrelada à vasodilatação. Sempre que nós sentimos dores, os nossos vasos estão dilatados, né? Estão tensos. Então, nós temos que remediar essa questão para o alívio da dor.
tá bom? Pessoal, muito obrigado e até amanhã. Deixarei tudo lá explicadinho para vocês. Muito obrigada.